Bom dia, meus amores do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Vamos dar continuidade à nossa aula de língua portuguesa, trabalhando temas da aula passada. Iniciarei com slides que vocês já viram na aula passada, mas é porque precisamos reforçar esses conceitos para darmos continuidade ao assunto, continuando assim a nossa aula de hoje. Primeiramente, nós vamos relembrar o conceito de predicado, que é o termo que expressa aquilo que se afirma a respeito do sujeito. Toda declaração, toda afirmação, tudo que é falado do sujeito, eu vou chamar de predicado. Eu tenho aqui o exemplo. Jardineiros diplomados regam flores. Onde jardineiros diplomados é o nosso sujeito, a informação dada sobre esses jardineiros, a afirmação feita sobre eles, é que eles regam flores, sendo assim, regam flores é o nosso predicado. Temos aqui nessa tela, que também foi passada para vocês na última aula, mais uma vez a explicação. Em resumo, onde ele diz que predicado é a declaração que se faz do sujeito, teremos um verbo que vai ligar esse sujeito ao predicado. Esse verbo vai ser classificado em verbo significativo, verbo de ligação e pode ainda conter um verbo significativo com um predicativo. A depender do verbo que eu estou utilizando na minha frase, é que eu vou classificar o meu predicado. Lembrando que o meu predicado pode ser classificado em verbal, se for composto por um verbo significativo, fazendo essa ligação entre sujeito e predicado. Verbo de ligação. Quando eu tenho um verbo de ligação na frase, eu vou classificar o meu predicado como um predicado nominal. E quando eu tenho um verbo significativo com um predicativo, eu vou ter um predicado verbo nominal. Aqui tem para vocês o conceito de verbo de ligação, onde ele vai dizer o seguinte, acompanhe a leitura comigo na tela. Verbo de ligação é um tipo de verbo cuja função é, exclusivamente, estabelecer um vínculo entre o sujeito e uma característica do sujeito. A característica atribuída ao sujeito exerce, por sua vez, a função de predicativo do sujeito. Eita, professora, agora fiquei todo confuso, não entendi nada. Vamos lá. Toda característica que eu dou ao meu sujeito, eu chamo de predicativo do sujeito. Agora, a ligação que eu faço entre o meu sujeito e o meu predicativo ou o meu predicado através dos verbos de ligação me leva a classificar esse predicado como um predicado nominal. E como é que eu vou saber se o verbo é de ligação ou se o verbo é significativo? Nós vamos listar quais são os principais verbos de ligação. Quais são as funções que esse verbo de ligação exerce para facilitar o aprendizado de vocês? Observem um exemplo aí. A menina parece cansada. Qual é o sujeito da nossa frase? A menina. Predicado, parece cansada. Mas cansada é uma característica de quem? Da menina. Se eu estou caracterizando a menina, cansada é o meu predicativo, ok? Beleza. E parece, é um verbo que indica ação? Não. Se o verbo não indica ação, ele é um verbo de ligação. Como eu avisei a vocês que estaria trazendo na próxima tela, aqui estão os verbos de ligação e o que eles podem expressar. Nós temos um verbo que expressa estado permanente, ser, viver, mas não quer dizer que na frase você vai ver o verbo ser dessa forma. Ele vai estar atribuído às suas conjugações verbais, aos modos, aos tempos verbais. Por exemplo, eu digo, João é feliz. É o verbo ser? Com certeza. Pode indicar um estado transitório, estar, andar, um estado mutatório, ficar, virar, um estado de continuidade, continuar, permanecer, ou um estado aparente, no sentido apenas de parecer. Para a fixação do conteúdo para vocês, vamos fazer o seguinte, vamos colocar em nossa mente que os principais verbos de ligação são ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar e andar. Ah, professora, são só esses? Não são só esses. Mas esses são os principais, o que vocês mais vão encontrar ao realizar as atividades, o que vocês mais vão encontrar ao realizar leituras também.
E agora vocês vão acompanhar comigo o conceito de verbo significativo. Dependendo das relações sintáticas ou semânticas que um verbo significativo estabelece com outros elementos do enunciado, ele pode ter em si sentido completo ou pode precisar de outra palavra ou expressão para complementá-lo. Em função disso, ele será classificado como verbo intransitivo ou transitivo. Vamos à explicação. Os meus verbos de ligação, eles vão expressar geralmente o estado do ser, a maneira como ele está se sentindo. Já os verbos significativos, eles vão expressar a ação praticada por esse sujeito, por esse ser. O meu verbo de ligação, ele é apenas verbo de ligação. O meu verbo significativo, ele vai se dividir, ele vai precisar de um complemento, se dividindo então em verbos transitivos e verbos intransitivos. E como é que eu vou conseguir diferenciar esses verbos? Vamos ver agora na próxima tela. Aqui nessa tela eu mostro para vocês. O verbo intransitivo é aquele em que uma determinada oração exprime por si só uma ideia completa. Por isso, não precisa de complemento. Choveu é um verbo intransitivo. Eu preciso de algo para completar o verbo choveu? Não, gente, a minha oração está completa. Eu chego para vocês e digo, então, gente, hoje choveu. Vocês entendem perfeitamente a minha frase, a minha oração. Agora, observem o verbo transitivo. É aquele que, em determinada oração, não tem sentido completo. Ele precisa de um objeto para lhe completar o sentido. Eu chego para vocês e digo, eu desejo. É uma frase vaga, vocês com certeza vão me perguntar, deseja o quê, professora? Que todos estejam bem? Então, completei o meu verbo transitivo. Em resumo, o verbo intransitivo, ele não precisa de termo nenhum após para ter o sentido completo. Já o verbo transitivo, ele precisa. Essas palavras que vão completar o meu verbo transitivo, elas vão ser classificadas em objeto. O objeto é a palavra que funciona como um destinatário, um resultado do meu verbo, que vai completar esse sentido. Mais à frente, nas próximas unidades, vocês vão ver que o objeto ele vai ser classificado em objeto direto ou objeto indireto, mas é um assunto que não devemos aprofundar nesse momento para não confundir a mente de vocês. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a nossa próxima aula e fiquem com Deus.